paz do Senhor a todos. Quero convidar você que está em casa a compartilhar a nossa live nessa manhã. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página e abençoe aquelas pessoas que precisam ser abençoadas com uma palavra vindo do trono de Deus. Vamos iniciar a nossa lição. Eu vou deixar para orar no final. Você que quer oração, você pode colocar aí no comentário pedindo oração. Você vai comentar a nossa escola, a nossa aula. Então, eu vou deixar para orar pelos enfermos, pelas pessoas que precisam de oração no final. Então, coloque aí no comentário se você precisa de oração, tá bom? Coloque o nome da pessoa e no final da nossa escola nós vamos orar, apresentando cada um ao Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. A nossa lição é a lição 6, a nossa revista da CPAD. Nós estamos já no segundo trimestre de 2020. E a nossa lição é a condição dos gentios sem Deus, lição 6. O nosso textuário, ele se encontra em Efésios. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. A nossa verdade prática diz assim: outrora, sem Deus por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Aleluia. A nossa leitura em classe, como eu falei antes, está no livro, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 11 e 12, e também em Romanos, capítulo 4, o versículo 12 ao 14. Amém? Então, o assunto da lição é a condição dos gentios sem Deus. O nosso objetivo geral é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Então, o objetivo geral, nós vamos aproveitar para esclarecer as privações que gentios obtinham no decorrer do tempo. Eles não alcançavam a promessa messiânica. Então, vamos falar sobre essas privações. São 5 privações. Já estou adiantando aqui. São 5 as privações. Ok? E nossos objetivos específicos, o primeiro é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Nós vamos dar o conceito de circuncisão e incircuncisão. Segundo objetivo específico, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E o terceiro objetivo, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. No decorrer da lição, vamos tentar alcançá-los, né? Os 3 objetivos específicos. E já, para começarmos a nossa lição, a introdução, diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Então, uma primeira pergunta para você que está ligado na nossa lição nesta manhã: quem foi que escreveu a Epístola aos Efésios? Comente aí, vamos ver quem vai responder. Como a nossa lição é sobre o livro de Efésios, sobre essa carta, quem foi que escreveu essa carta aos Efésios? Vamos ver, quem for o primeiro a responder vai ganhar um pontinho aí. Então, primeira coisa, identificar quem foi que escreveu o livro de a Epístola aos Efésios, tá bom? Responda aí se você sabe. Então, vamos falar sobre 5 formas de privação dos gentios. Mas antes, né, vamos saber quem são os gentios. Quem é gentio? Então, vamos lá. Gentios são todos os povos e nações distintos do povo israelita. Ou seja, quem não é judeu, você. Quem não é judeu é gentio. Então,
Todos os outros povos, todos eles são gentios. Então, nós vamos falar sobre a condição desses povos, a nossa condição sem Deus. Esse é o nosso assunto da lição. Hein? Aí você pode dizer assim, gentio é mesmo que ímpio? Não, gentio são os povos, gentios são os povos que não são israelitas, que não pertencem ao povo de Israel, que não é judeu. Ímpio são todas as pessoas que recusam Deus, ok? Então, ímpio é aquela pessoa que não quer Deus, que recusa a Deus. E gentio é quem não é judeu, certo? Esclarecido aí? Então vamos continuar. Os gentios, eles eram identificados por incircuncisos. Aí vamos para o nosso primeiro tópico, que vai chamar chamados de circuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Lá no versículo 2 de Efésios, capítulo 11, vai falar sobre isso. E já, eu vou ler os dois versículos daqui, de Efésios, para você entender. O que Paulo estava falando para os gentios? Ele falava assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui nós temos aqui 5 privações. O apóstolo Paulo fala sobre esses 5 tipos de privações que os gentios encaravam, haviam experimentado no passado. Amém? Então, o conceito de circuncisão. O que é circuncisão? Vamos descobrir o que é circuncisão à luz da Bíblia. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. O que é prepúcio? É aquela pele que cobre a glande do órgão sexual masculino. Aquela pele, aquela que se chama prepúcio. Então, circuncisão era um ato cirúrgico, era uma remoção cirúrgica daquele prepúcio, daquela pele. Certo? Isso é circuncisão. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Isso você vai ver lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Gênesis, capítulo 17, versículo 14, você pode conferir o que eu estou falando. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos, ou seja, gentios, certo? Então, essa cerimônia, esse ritual religioso, foi um pacto que Deus fez com quem? Você sabe me dizer com quem Deus fez esse pacto? Deus fez com Abraão. Deus fez com Abraão esse pacto, essa aliança, esse sinal externo. Aí você pode me perguntar, puxa, mas tinha que ser logo ali no órgão sexual masculino? Por que não poderia ser em outro lugar? Não, vamos já ver por quê que esse pacto foi feito ali, lá no órgão sexual masculino. Amém? Vocês estão entendendo, né? Eu estou falando. Vamos lá. Segundo, nós vemos o conceito de circuncisão, agora vamos para o nosso segundo subtópico, que é o quê? O significado religioso. Além do significado físico, tinha um significado religioso? Sim. Qual é esse significado? Você vai ver esse significado lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6. O seu significado religioso apontava para a santificação. Olha que significado. O significado de fazer essa cerimônia, de tirar esse prepúcio, essa pele,
tinha um significado e apontava para a santificação, a purificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, o significado religioso era a purificação, era a santificação daquele povo, com esse pacto que eles tinham feito com Deus, que Deus tinha feito com aquele povo, o povo judeu, certo? Aí você pode dizer assim, puxa, mas por que logo o órgão, né, sexual masculino? Nós vimos aqui porque eles tinham uma sexualidade depravada. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nós vamos ler sobre as obras da carne. Então, aqui em Gálatas, capítulo 5, 19, diz assim: porque as obras da carne são, aí vamos ver as 4 primeiras: adultério, prostituição, impureza e lascívia. Essas 4 obras da carne está relacionada com a sexualidade. Percebam, adultério, prostituição, impureza e lascívia. Todas essas obras, elas estão relacionadas com a sexualidade depravada. Percebam que Deus tem um cuidado tão especial. Quando ele faz esse pacto, é porque todas as vezes que o judeu ia pecar, ia se prostituir, ia cometer uma impureza, eles iam lembrar do pacto que Deus tinha feito com eles. Então, por isso que foi lá no órgão, porque eles tinham o quê? Eles eram idólatras, eles tinham uma fortemente ligação, uma fortemente uma indução, na verdade, eles eram fortemente induzidos a pecar. A sexualidade era depravada. Por isso que foi feita essa aliança lá, essa cirurgia, nessa cerimônia religiosa, esse ritual religioso, por causa da depravação que eles tinham. Eles eram adúlteros, eles cometiam impureza, prostituição, eles eram prostitutos. Então Deus teve um cuidado especial quando ele fez essa aliança. Amém? Entenderam por quê? Qual o significado religioso? Era uma forma de purificação, de santificação, de separação. Por isso, eles, no 8º dia, a criança do sexo masculino passava por esse ritual, por essa cirurgia. E os próprios pais faziam essa cirurgia. Amém? Estamos ainda no início, né? Então, quero que vocês entendam bem sobre a circuncisão e a incircuncisão. Então, a circuncisão do coração. Terceiro subtópico. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, que foi o que eu falei. O que diferenciava o gentio dos judeus era esse pacto. Os judeus eram circuncidados. Os gentios não faziam parte desse pacto, não eram circuncidados. Por isso, eles eram conhecidos como incircuncisos. Vou falar mais na frente sobre isso, né? Vamos lá. Então, mas com uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico. Eu falei, era uma cirurgia. Era apenas físico. E realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão, aí está o ponto-chave. A verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens. A verdadeira circuncisão era feita aqui, ó, no interior do coração, aquela circuncisão que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isso você pode acompanhar lá em Romanos, capítulo 2, versículo 29. A verdadeira circuncisão que Paulo estava falando não era uma cirurgia externa ali, no prepúcio, no órgão sexual masculino, mas era aquela feita no interior, aquela feita no coração. Aí você pode, mas quando é que essa cirurgia é feita? Quando é, né, que é feita no coração? Lá na regeneração, quando o homem conhece a Jesus, quando há um novo nascimento. Olha só o que Paulo estava falando àquele povo. Vocês lembram que lá em outrora, lá no passado, vocês eram
excluídos, vocês eram alienados ao pacto da promessa. Vocês eram excluídos do povo, vocês eram sem Deus. Isso nós trazemos para o dia de hoje. Nós, antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos alienados. Alienados são aquelas pessoas que ditam numa figura de linguagem, um dito popular, que louco, insano, maluco. Quando nós não conhecíamos Jesus, nós éramos alienados. Nós éramos excluídos das bênçãos divinas. Mas quando há um novo nascimento, quando há regeneração feita através do Espírito Santo na vida do novo homem, aí sim, aquela circuncisão de incircunciso, você passa a ser o quê? Circunciso, você passa a ter o quê? Deus faz aquela circuncisão no seu coração, aquele pacto, a aliança feita, através de quem? Através da morte. Tudo aponta para Jesus. Tudo que acontecia lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, apontava para o Messias, para Jesus. Isso nós vamos ver no decorrer da nossa lição, amém? Então, a circuncisão do coração é essa. Aqui não é feita por homens, mas é aquela que é realizada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém respondeu aí a pergunta? Quem foi que escreveu a Epístola aos Efésios? Ninguém conseguiu? Puxa vida. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos acompanhar. Sinal que as pessoas não estão acompanhando a nossa revista, a nossa lição. Ok? Vamos para o nosso quarto subtópico, que diz assim: a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, lá em Gálatas e em Filipenses, você pode confirmar isso. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão. Provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio de Jerusalém, em Atos 15, versículo 1, 2, 5 e 6. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus. E não confiamos na carne. Lá em Filipenses 3:3 fala sobre isso. Então, isso gerou até uma certa polêmica naquele tempo entre os judeus e os gentios. Quem é circuncidado? Só os judeus. Porque havia um certo preconceito vindo da parte dos judeus. Eles achavam-se maior do que os gentios. Eles desprezavam os gentios. Então, chegava ao ponto dos judeus não querem nem comer na mesa com os gentios. Para você ver como eles desprezavam os gentios. Então, tudo isso, Jesus veio quebrar, Jesus veio aniquilar esse preconceito, essa distinção entre o povo judeu e gentio, feita com a circuncisão. Por isso que o verdadeiro circunciso é aquele que é feito no coração. Através do sacrifício de Jesus, Deus alcançou a graça, o favor imerecido de Deus alcançou a todos nós. O que seríamos nós se não fosse a infinita misericórdia do Senhor Jesus? Amém? Então, a síntese do tópico 1 é: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão. Eu falei aqui. E por isso estavam excluídos da aliança com Deus. A palavra alienada aqui na lição está dando o significado de excluído. Eles eram alienados porque eles eram excluídos da aliança. Eles não faziam parte da promessa feita por Deus. Ok? Então vamos lá. Vamos passar para o nosso segundo tópico. Aí sim nós vamos começar a falar sobre as verdadeiras privações. As 5 privações que eu falei no início. Aqui no segundo tópico nós vamos falar sobre isso, tá bom? Estranho ao conceito da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao conceito da promessa, lá no versículo 12 de Efésios. Então, Paulo só está lembrando, olha, naquele tempo vocês não eram de Deus, vocês não tinham Deus, vocês eram sem Cristo, vocês estavam estranhos ao pacto da promessa, vocês não faziam parte do povo escolhido de Deus.
Paulo só estava lembrando quando ele escreve a carta aos Efésios, né? Agora já respondi a pergunta, não estava valendo. Vamos lá. Primeiro subtópico, do tópico 2, o primeiro subtópico é uma vida sem Cristo. Primeiro, isso é a primeira privação, ok? Dos gentios. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, do novo nascimento, do verdadeiro encontro com Jesus, antes de você ter aceitado Jesus, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Eles eram um povo idólatra, um povo pagão. Eles tinham vários deuses, nós vamos ver mais à frente. Eles eram politeístas. Quer dizer, não era por falta de religião, não era por falta de deuses, porque eles tinham vários deuses, eles adoravam vários deuses. Mas a palavra aqui sem Cristo é porque tudo que eles faziam era em vão. Não, eles não adoravam o verdadeiro Deus. Eles eram idólatras, adoravam a outros deuses, menos o Deus verdadeiro, Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Amém? Segundo subtópico, separados da comunidade. Primeiro, nós vimos uma vida sem Cristo. E segundo, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas. Vocês percebem por que os judeus eles desprezavam os gentios? Porque realmente os gentios eles não faziam parte da promessa de Deus. Eles estavam excluídos das bênçãos divinas. Aí os judeus eles se sentiam orgulhosos com isso e desprezavam os outros povos que não faziam parte do mesmo arraial, que não era o povo de Deus. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Lá em Gálatas 3:29 diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa epístola aos Gálatas, ele está falando que Cristo ele veio quebrar essa divisão, essa diferença, essa distinção entre o povo judeu e gentio. Por quê? Através de Cristo, nós somos descendência de Abraão. Nós somos os filhos espirituais de Abraão. Amém? Então, isso que Paulo estava explicando para os gentios. Certo? Então, o terceiro subtópico, que é o nosso terceiro motivo da privação, né? Alienados aos pactos da promessa. Vamos lá. Uma vez separados da comunidade de Israel, eles excluídos, certo? Totalmente desprezados, excluídos do povo de Deus, do povo judeu. Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Isso aqui é até uma pergunta da nossa lição. Quais são esses pactos? Pode responder aí. Então, vamos ver aqui que esses pactos, eles giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Tudo lá no Antigo Testamento, tudo lá na velha aliança, apontava para Jesus, para o Messias que havia de vir ao mundo. Então, nós vemos aqui que nós vamos ver o primeiro pacto, que é o pacto abraâmico. Primeiro pacto abraâmico, que está lá em Gênesis. Eu até separei aqui na Bíblia para a gente ler.
Então, nós temos 3 tipos de pacto que os gentios não faziam parte. Eles eram excluídos totalmente. Qual era o primeiro pacto? Está lá em Gênesis, que é chamado de pacto abraâmico. Gênesis capítulo 12, 3 versículos bem conhecidos aqui, que diz assim, quem não sabe, né? Quem nunca ouviu a história de Abraão, o chamado de Abraão, que diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse pacto aqui abraâmico, os gentios desconheciam. Mas aqui, tudo estava apontando para Jesus. Estava apontando para a vinda do Messias. Quando ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A graça, aqui no início desse primeiro pacto, a graça já ia nos alcançar. Quando ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, já estava apontando para o sacrifício de Jesus que ia nos alcançar. Que antes nós éramos alienados, estávamos excluídos da promessa. E agora, com Jesus, com a nova vida em Cristo, nós fazemos parte sim. Nós somos filhos também da promessa, somos filhos espirituais de Abraão, amém? Então, o primeiro pacto, pacto abraâmico. Vamos para o segundo pacto, que é o pacto mosaico. Olha só, pacto de Abraão, abraâmico, pacto de Moisés, que é o pacto mosaico. Vamos ver lá em Deuteronômio, também separei aqui, 28, do 1 a 14. Não vou ler todo, porque é muito grande, são 14 versículos. Mas quem nunca leu essa parte aqui que fala sobre as bênçãos anunciadas no Monte de Gerizim? Quem nunca leu, né? Sobre as bênçãos, vou ler só os primeiros versículos, diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui é o pacto mosaico, tá? Em Deuteronômio, capítulo 28. Aí fala, né? Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito é teu cesto e a tua amassadeira. E começa, tem aquelas bênçãos, que vai até o versículo 14, anunciado no Monte de Gerizim. Esse aqui é o pacto mosaico. Eles também, os gentios desconheciam esse pacto. Eles não faziam parte desse pacto, dessa aliança. Eles desconheciam, por isso eles eram alienados. Eles eram excluídos totalmente desses pactos das promessas. Amém? E o último pacto é o pacto davídico. Está lá em 2 Samuel. Vamos lá? 2 Samuel. O capítulo 7, versículo 13 e 16. Vamos lá, vocês vão lá, vão reconhecer já esse pacto aqui do versículo do 13 ao 16, que diz assim, o pacto davídico. E este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens, mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, olha o versículo 16, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aqui o pacto davídico estava indicando, quando ele fala o teu trono será para sempre, estava apontando para Jesus, o trono do Messias. Ele não tinha fim. Então aqui é o pacto davídico, também o pacto que os gentios desconheciam. Eles não faziam parte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Aleluia. Gálatas 3:29, que nós já lemos aqui.
Então, através do sacrifício de Jesus, as misericórdias do nosso Senhor Deus nos alcançou através da graça, do favor imerecido. Então, de alienados, nós passamos a fazer parte desses pactos da promessa. Então, a promessa feita a Abraão também nos alcançou. A promessa feita a Moisés lá no Monte Gerizim também nos alcançou. A promessa feita a Davi também nos alcançou. Aleluia. Isso é maravilhoso. Nós conhecermos, aleluia. Então, de excluídos, de alienados, passamos a viver das promessas por meio do sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário, amém? Então, a síntese do tópico 2 diz assim: a antiga condição dos gentios era desesperadora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao conceito da promessa. Outrora, éramos sem Cristo, estávamos alienados. Agora, a partir do novo nascimento, da regeneração, nós fazemos parte da promessa de Deus. Aleluia. Isso é motivo de glorificar, de exaltar. Sabemos que nós fazemos parte da promessa de Deus, da promessa de Abraão, da promessa a Moisés, da promessa de Davi. Esses 3 pactos, aleluia, nós fazemos parte através do sacrifício de Jesus. Amém? Então vamos lá. Esses pactos estavam em torno da grande promessa do advento do Messias, como eu falei. Tudo lá no Antigo Testamento aponta para o Messias, o Cristo que haveria de vir no Novo Testamento. Amém? Então vamos para o nosso terceiro e último tópico. Essa lição ela é muito gostosa, pega bastante tempo. Tentei resumir o máximo aqui, mas glória a Deus por isso. Vamos continuar. O terceiro tópico diz assim: sem esperança e sem Deus. São os 2 últimos motivos que o povo gentil experimentou no passado. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo a esperança e sem Deus no mundo, lá no versículo 12 de Efésios. São os 2 últimos motivos. Primeiro, desprovido de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Lá em Jeremias, lá em Salmo 130, versículo 5, e em Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Então, eles eram desprovidos de esperança, eles não tinham esperança. Podemos afirmar que os gentios, eles eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Quer dizer, eles não tinham perspectiva de vida após a morte. Eles não criam, eles não tinham, eles viviam desesperançados. Quer dizer, eles não tinham assim, eles pensavam que a vida só era aqui. Depois que morresse, não tinha esperança para eles. Tudo isso por causa da filosofia grega. Então, e que consequentemente pudesse ser ditosa, bendita, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da promessa, e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Quer dizer, eles eram desesperançados, eles não tinham esperança. A nossa esperança é a vinda de Jesus. A nossa esperança é que nós sabemos que depois dessa vida terrena, nós cremos na vida eterna. É por isso que nós estamos aqui. Eu citei na lição 4, ou foi na lição 5, que o apóstolo Paulo fala sobre pessoas que só pensam em coisas terrenas. Só querem ganhar dinheiro, só querem receber as bênçãos aqui na terra. Paulo chama esse tipo de povo, esse tipo de cristão, de miseráveis entre os homens. Quer dizer, nós não temos que pensar só aqui. Nós temos bênçãos espirituais nos esperando no porvir, na eternidade. Então, a vida aqui na terra é uma gota comparada ao oceano da eternidade que nos espera. Então, irmão, vamos viver a nossa vida pensando na eternidade. O que nós vamos ganhar, o que nós vamos receber no porvir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E essa esperança nos deixa em pé, nos deixa viver cada dia mais crendo na vinda do Senhor Jesus, crendo na eternidade. É isso que nos põe vivo aqui na terra. E esse povo, o povo gentílico, eles não tinham essa esperança, eles eram desprovidos de esperança, eles não tinham nenhuma esperança quanto à eternidade, amém? Vamos para o nosso segundo subtópico. Sem Deus no mundo. Quer dizer, além de não ter esperança, eles eram sem Deus no mundo. A expressão sem Deus aqui não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, ou como eu falei antes. Eles eram pagãos, eles eram idólatras, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Mas quando fala que sem Deus, está falando do Deus vivo, do Deus desconhecido. Lá que Paulo entra no Areópago e vê lá vários deuses e vê lá ao Deus desconhecido. Então, eles adoravam a Deus mesmo sem saber, porque eles eram politeístas. Amém? Então, quando a expressão aqui sem Deus, não é porque eles não tinham uma religiosidade, não é porque eles não adoravam alguma divindade. Eles adoravam, mas só que era o Deus falso, não era o Deus verdadeiro. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Por isso que eles não faziam parte dessa aliança, desse pacto, dessa promessa. Então, isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e infelizmente esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então, eles estavam realmente vivendo uma calamidade, um quadro de amargura, desastroso, catástrofe. Mas glória a Deus que o Senhor Deus, Ele interviu nessa calamidade, nessa catástrofe toda. Então eu creio nos planos de Deus, nos desígnios de Deus. Lá em João, capítulo 17, versículo 3, fala sobre a intervenção dos desígnios de Deus, dos desígnios eternos de Deus. Aleluia. Então a nossa síntese do tópico 3 diz assim: a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Então, no outro tempo, a nossa conclusão diz assim: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circundou os nossos corações, aleluia. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito o seu santo nome para sempre, aleluia. Então, antes, outrora, nós éramos incircuncisos. Eu vou contar aqui uma breve história rapidamente para você entender como essa palavra incircunciso tinha um peso tão grande naquele tempo. Quem não lembra quando Golias veio afrontar o povo de Deus? Quem não lembra? O filisteu veio afrontar o povo de Deus. E Davi, o pastor de ovelhas, o pequenino Davi, a palavra de Deus diz que ele ficou indignado com aquela afronta. E a palavra de Deus diz, quem nunca leu, né? Lá em 2 Samuel, quando Davi se veste da armadura do rei e nada. E ele não consegue nem andar. Mas quando ele sabe que, ele fala bem assim para Golias: quem pensa que ele é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem nunca lembra dessa passagem da Bíblia, né? Então, quando ele fala incircunciso, quer dizer que eles eram alienados. Quem ele pensa que ele é? Ele não faz parte da promessa, ele não faz parte das bênçãos de Deus. Quem ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Então, era uma palavra de desprezo. Quando ele falou incircunciso filisteu, com certeza, se Golias estava furioso, ele ficou mais furioso ainda. É porque era um xingamento isso.
Era uma palavra de desprezo para os gentios, para os povos que não era o povo de Deus. Então, essa palavra, esse exemplo do rei Davi, demonstra de como o povo de Israel desprezava o povo que não pertencia ao pacto da aliança. Amém? Então, antes nós éramos incircuncisos. Nós éramos alienados, não fazíamos parte da promessa. Mas através de Jesus Cristo, através da graça, do favor imerecido, nós alcançamos, através do sangue de Cristo, nós alcançamos, aleluia, a circuncisão. Então, nós somos circuncidados no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós fazemos parte do novo pacto, da nova aliança de Cristo, aleluia, a partir do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui nós terminamos a nossa lição. E eu acredito que nós alcançamos os nossos objetivos. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aí no nosso comentário. A irmã Débora respondeu a pergunta da Epístola aos Efésios, quem escreveu? Ela vai responder o quê? Ah, o apóstolo Paulo. Amém, amém, amém. Isso mesmo. Então, esse trimestre, a nossa lição é sobre o livro de Efésios, tá bom? Sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, nós terminamos a nossa lição hoje, graças a Deus por isso. E eu quero convidar você, hoje à noite nós temos a nossa live ainda, às 18 horas, aqui na Família Cristã, aqui na igreja. E que você possa se inscrever no nosso canal no YouTube, Instituto Teológico Provérbios. Você pode curtir. E hoje nós temos o nosso culto presencial. Hoje, depois de quase 2 meses, sem culto mesmo presencial, né? Nós vamos ter hoje à noite, apesar de nós temos sempre feito as lives aqui todos os domingos, mas hoje vai ter a nossa Santa Ceia aqui, você é nosso convidado especial, a vir fazer parte, lógico, com todas as precauções, com máscara, com gel. Você pode vir cultuar o nome do Senhor. Se você não tem para onde ir hoje, venha aqui conosco, nos reunir e cultuarmos ao Senhor nessa noite, aleluia. Eu quero orar por você que está em casa, por você que talvez esteja deprimido, esteja aflito, esteja passando por um momento difícil, ou que você esteja enfermo. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade que tu tens nos concedido de estarmos aqui, Senhor, nessa manhã, para aprendermos mais da tua palavra. Eu te apresento, Senhor, cada irmã, cada irmão, cada amigo, cada amiga que está aí na sua casa, nos acompanhando através dessa live. Te apresento todos os amigos que tu venha estar com providência nos seus lares, Senhor, que tu venha curar todas as enfermidades, que tu venha libertar os cativos, Senhor, venha libertar os oprimidos, meu Pai. Toma de conta das nossas vidas, nos abençoando, nos dá um dia maravilhoso, uma semana abençoada, Senhor Jesus. Que tu venha, Senhor Jesus, derramar tuas bênçãos sobre teus filhos. Nesse momento, Senhor, eu te agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos derramadas e pelas bênçãos que tu vai ainda nos dar, Senhor. Muito obrigada, é isso que eu te peço, te agradeço nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua família.